Uma conta. Vamos lá, Atos 24, 28. Aí um pouquinho até o versículo 6, né? Foi isso? Você leu, Priscila? Até o 5. A gente vê a chegada em terra, né? Depois do naufrágio, depois da destruição do navio, eles chegaram até essa ilha. E aí eu escrevi o seguinte: que Paulo se mostra ativo, ou uma palavra muito usada nos dias de hoje, proativo. Aquela pessoa que não espera ninguém mandar, ela já faz o que tem que fazer. E aí a gente pode pensar o seguinte: depois de muito tempo, depois de muito sofrimento, depois de ter sobrevivido, como a gente viu que ele ia ser morto, mas aí o cara de última hora falou: não mata ninguém não, e tal. E é claro, de ver as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, Paulo agora, ele mostra pra gente que ele não se cansa de servir, ele se mostra disposto a ajudar, e é nessa intenção de ajudar que ele vai querer colocar mais lenha na fogueira. Ele sofre o que a gente vai ver daqui a pouco, mas isso mostra o quê? Que ninguém é melhor do que ninguém, que ele poderia muito bem falar assim: não, tá vendo que agora eu que sei das coisas, eu que sou o cara, então você vai lá procurar lenha para poder botar no fogo. Mas o que a Bíblia mostra? Que ele mesmo se colocou à disposição e foi para servir aqueles que estavam à sua volta. E aí o primeiro ponto que eu separei para a gente é a superstição. Ou seja, aconteceu o que a gente acabou de ler, ele foi picado por uma cobra, tentando ajudar, colocar mais lenha na fogueira, ele foi picado por uma cobra, e aí começa o pessoal a dizer o quê? Ih, esse aí já era. Ih, esse daí, o que foi? Não é para correr para cá para dentro não, fica lá fora. E aí essas são muitas pessoas que a gente vê por aí. Não, só aconteceu isso porque ele... só aconteceu isso porque o pastor está em pecado. A irmã só pode estar passando dificuldade. Essas são as pessoas supersticiosas que estão à nossa volta. Essas pessoas, elas querem explicar tudo. Ou seja, mesmo se ela não souber por que o neném nasceu morto, ela vai e fala uma bobagem. Mesmo se ela não souber por que o cara é cego, ele fala uma bobagem. Até os discípulos foram perguntar para Jesus uma vez: ele é cego por quê? Foi ele que pecou ou foi, os seus familiares? E algo nesse sentido. Então, essas pessoas, elas querem explicar tudo. E aí uma cobra pica Paulo. E aí eu fiquei pensando assim: poxa, só pode ter sido uma cobra que não é venenosa, né? Pode sim ser a cobra venenosa, uma víbora e tal, mas não tem a discriminação exata. Mas também poderia ser uma cobra que não é venenosa, né? Vocês sabiam disso? Que existe cobra que não é venenosa? Então, no Brasil a gente tem quase 400 espécies diferentes de cobra. Alguém sabe mais ou menos quantas são peçonhentas ou que realmente fazem mal, o veneno mata? Quanto? Metade não, 200 não, 70%? Quer dizer, eu não sei se a minha conta vai estar certa, mas 63, existem 392 espécies e apenas 63, aí a porcentagem você faz, tá, Priscila? Apenas 63 são peçonhentas. Ou seja, a probabilidade de você ser picado por uma cobra que realmente pode te matar é pequena diante do universo de cobras que existe. E aí eu botei para a gente pensar sobre isso, sabe? Eu estava até procurando isso, a probabilidade de você tomar um tiro de bala perdida. Sabe qual é a probabilidade? Eu não consegui achar esse dado. Mas, por exemplo, ninguém da minha família morreu de bala perdida. Tem pessoas que eu conheço de vista e tal, tem. Só que, por exemplo, a probabilidade é muito pequena. É igual aquele negócio, os supersticiosos, teu chinelo está virado, o que vai acontecer? Ou então assim, tu vai passar debaixo da escada? Sexta-feira 13, o que você não pode ver na sua frente? Tudo superstição.
E a gente não a pessoa chega na tua casa e tu vai varrer para ela ir embora, né? Bota debaixo, tudo superstição, tudo pessoas tentando explicar coisas que muitas vezes não tem explicação. Depois a gente vai ver que esses supersticiosos, o que eles esperavam? A morte do Paulo. Assim são muitas pessoas que estão à nossa volta. Agora ele não vai sair mais de cá, agora ela vai entrar em depressão porque o namorado largou ela, porque fulano não quis namorar com ela. Agora é o fim dela, agora não tem jeito, nunca mais ela vai para a igreja. Mas pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. E aí a morte, ela se divide em alguns pontos. Por exemplo, a morte espiritual, quando a pessoa não tem um relacionamento com Deus, ela apenas vegeta, ela come, bebe, dorme, toma alguma coisa ou come alguma coisa, mas, e também faz, né, o número 1, o número 2, é claro, ninguém só, mas ela não tem uma vida espiritual, é uma pessoa que está morta espiritualmente. E às vezes os nossos inimigos querem que nós venhamos a morrer espiritualmente. Vamos ver se ele ora, vamos ver se agora ele vai continuar sendo dizimista, vamos ver se coisas para que venhamos a morrer espiritualmente. Depois tem a morte intelectual, a morte da mente, sabe? Aquela pessoa que praticamente está em depressão. César, eu não vou, eu não saio. As pessoas esperam muitas vezes, principalmente os nossos inimigos, que nós morramos, se é esse português. Eles não têm coragem de nos ferir, de nos matar, mas eles falam assim: tomara que morra, não fui eu, foi a cobra mesmo. Tem uma bala perdida, que fala da hora, né? Tem uma bala perdida, não, Deus, para pegar esse abestado aí. Esses são os nossos inimigos. Ou seja lá qual for a morte intelectual, a morte espiritual, a morte natural, a morte acidental, a morte, ela declara o fim da nossa missão. Enquanto nós estamos vivos, Deus tem uma missão para cada um de nós. Depois que a gente morrer, vai ser o quê? Aí sim é a bênção. Tem muita gente que deixou de servir a Deus porque não recebeu uma bênção, porque não conseguiu alguma coisa, mas a bênção maior é a nossa salvação, é poder gozar eternamente. Aqui a gente vai viver, eu estava pensando, eu entrei nos 40, né, que é o ENTA. Se eu conseguir sair do isenta, vai ser quando? Quando eu tiver 100 anos, ou seja, talvez eu vou ficar por aqui mesmo, entre os isenta, né? Mas, ou seja lá com 41, 50, 60 ou 70, a minha aposentadoria ou a minha recompensa é após a minha morte. E só Deus sabia quando era a morte de Paulo e sabe quando é a morte de cada um de nós aqui. Nós precisamos entender que hoje é tempo de servir. E o último ponto é que Deus nos dá a vitória. Embora tudo conspire, né? Tem até um hino que canta: se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, faz o quê? Segura nas mãos de Deus e vá. Outro dia eu estava vendo agora eu estou vendo o Silvio Santos, esse negócio de fantástico, e o canal 13 é assim, o 13 não existe corrupção no Brasil, e o canal 4 está todo mundo corrupto no Brasil, eu não sei porque ele não se entende, aí eu vou ficar ali no Silvio Santos mesmo, e faço aqui com as crianças também, quem quer ponto, último a sentar e tal. E aí eu estava vendo o Silvio Santos, e aí ele falou para uma pessoa lá que ganhou e tal, estava falando para ele que cata latinha. Aí ela falou: não, precisa juntar tantas latinhas para poder ganhar R$3. E aí a gente via na cara do Silvio Santos que ele não estava acreditando que existem pessoas que estão abaixo da linha da miséria, ou seja, quase mendigando o pão, mas ainda assim Deus nos dá a vitória. Mesmo que a pessoa não tenha nada, honestamente Deus garante, e a nós também, o pão de cada dia. E, mais do que tudo, vitória sobre as tentações, porque é uma das coisas mais tristes, é a gente cair por conta das tentações que o mundo apresenta para cada um de nós. Enfim, as lutas são contínuas, e nós precisamos nos manter firmes,
sem ouvir os místicos, né, os supersticiosos, sem ouvir os nossos inimigos e crendo que Deus é por nós e que mesmo que Ele se levante, não irão prevalecer sobre nossas vidas. Então, que a gente consiga permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor.